Eu agora, quando estava nos Estados Unidos, conversando com várias pessoas sobre a situação política latino-americana, essa coisa toda, eu via a tendência incoercível que o americano tem de explicar qualquer situação em qualquer país do mundo com conceitos tirados do sistema político americano. Tá certo? Então, ele vai explicar como se fosse, vamos dizer, tudo é uma democracia, tem partidos concorrentes, tem eleição, tem liberdade de imprensa, etc, etc. E com isso aí ele equaciona, né, são os instrumentos com os quais ele vai medindo, né, a situação. Quer dizer, uma situação que não tem democracia nenhuma, o sujeito simplesmente não entende. Porque ele não vai conseguir ver uma diferença específica, ele vai ver apenas uma diferença quantitativa. Vai dizer, lá tem menos democracia. Eu digo, não. Mais democracia ou menos democracia só pode ter aqui, porque para ter mais ou menos democracia precisa ter democracia. Se não tem democracia, não é mais nem menos, é outro negócio. Está compreendendo? Então, outra coisa que tive uma tremenda dificuldade de entender é assim, os americanos têm uma tradição de o que eles chamam de candor. Candor seria sinceridade, franqueza, né? E quando o sujeito falta com isso, eles ficam escandalizados, que na história do Clinton, você comeu almoço, comeu, não comeu, ele tentou falar um negócio meio a meio, foi um escândalo, tá certo? Bom, aqui ninguém nem faria a pergunta, comeu ou não comeu? Você já faria a pergunta ambiguamente para dar outra chance de dar uma resposta ambígua. Não é isso? Então, se você pegar o maior clássico da nossa literatura, que é Machado de Assis escreveu uma dúzia de romances e centenas de contos. Todos os personagens de Machado de Assis são farsantes. Todos são farsantes, mentirosos, ambíguos. Todos. E o único sujeito que fala o português claro, que é o Conselheiro Aires, ele fala o português claro por quê? Porque ele é um sujeito totalmente à margem da existência, ele é um puro observador da vida, quer dizer, só o sujeito que não participa da brincadeira e que escreve um negócio para ser lido só por ele mesmo, só esse é que pode dizer a verdade. Então, por exemplo, para mostrar para o americano, olha, peraí, no Brasil, quando o sujeito defende uma posição, não é que ele tem essa posição. É verdade. Ele está querendo dizer uma outra coisa, tá certo? Que a gente precisa fazer um certo esforço para entender onde é que ele está querendo chegar. Não é isso? Então os caras esfregavam os olhos, como é que é isso? Então, eu tinha que dar 2 horas de aula sobre o fingimento brasileiro, a tradição do fingimento. Os caras entenderam, falaram, então, oi. É o conto de Machado, a teoria do medalhão. Né? A teoria do medalhão, que ele, como é que ele diz? O fingimento, uma coisa assim, é sempre necessário, a verdade é apenas conveniente. É exatamente isso, é o Brasil. Né? Então, bom, mas por que eu posso chegar a entender isto? Tá certo? Porque esta sociedade brasileira, ela com toda esta confusão, esta mentira que ela tem, ela ainda me dá a chance de conhecer outros tipos de sociedade que ela imita imperfeitamente, que ela macaqueia. Tá entendendo? Então, através da sociedade brasileira, eu chego a compreender o que através dessa coisa aqui que nós chamamos de democracia brasileira, eu posso chegar a entender o que é uma democracia mesmo. Tá certo? Mais ainda, quando eu chego a entender o que é a democracia americana, eu a entendo melhor do que o americano. Você está entendendo? Porque o sujeito foi criado dentro daquilo, ele só imagina aquilo. Eu digo, não, eu estou vindo de uma outra situação que é muito mais complicada do que isso. Então, quando eu chego aqui e vejo como funciona a sua democracia, é um alívio, porque é muito mais simples do que lá no Brasil. Aqui está aqui, pão, queijo, teu fulano é isso, outro é isso, outro é isso. Tá certo? E você adere. Agora aqui não, você entra num partido pensando que uma coisa é outra. Não é isso? Tem certas situações, dizer que você só pode resolver mediante uma ambiguidade. Você está entendendo? Essas situações humanas, será de marido e mulher, namorada, etc, etc. Eu digo, se você for falar a verdade ali, e vai dar um boss desgraçado. Mas aqui não é para responder com a verdade. Você, né? Então, os americanos encontram, vai separar cada um. É o negócio, né? Espelho meu, tem alguém mais bela do que eu. Você diz assim, como direi. Tá entendendo? Não é assim? Então, quer dizer, a pessoa que te faz essa pergunta, ela não quer exatamente a verdade literal. Ela quer uma ênfase, tá certo? Que agrade no momento. Ela sabe que é mentira, né? E você também sabe. Mas só funciona por causa disso.
Então, vamos dizer, essas situações desse tipo, no Brasil nós lidamos com muito mais facilidade do que o americano. Não é isso? Então, tudo tem as suas vantagens, suas desvantagens. Quer dizer, nós temos existe uma série de neuroses americanas das quais nós estamos poupados. Tá certo? Para compensar, a nossa possibilidade de agir na sociedade humana, aqui no Brasil, é quase nula, porque isso aqui é um mar de confusões e de equívocos. O indivíduo aqui é totalmente impotente, e lá não é. Então, os indivíduos têm mais poder lá, eles estão num mundo que é uma sociedade que eles compreendem, eles sabem como funciona, eles sabem o que pode, o que não pode, qual é a lei, né? E o cara, conhecendo o sistema, ele aperta o botão e faz a coisa funcionar. Aqui não, você vai apertar o botão não é mais ali, porra. Não é isso? Então, tudo tem um preço no mundo. Mas social e psicologicamente, às vezes aqui é mais fácil de viver. No mundo animal, não existem insetos que ficam camuflados numa árvore para serem vistos pelo predador? Isso, é o brasileiro. Não, aqui nós estamos camuflando o tempo todo, mas a gente tem que aprender isso aí também. Eu não posso negar que o fato de ser brasileiro, ter vivido no meio dessa confusão, eu acho que intelectualmente me beneficiou. Eu acho que a gente aqui tem uma flexibilidade que os outros não têm. Uma ginástica mental permanente. Claro, para ser brasileiro, para sobreviver aqui, precisa ser muito inteligente. Nos Estados Unidos não, basta ter um QI médio. Então você é muito exigido, porque você vive no meio do caos. Cada um tem que ser uma espécie de Platão, decifrando lá o mundo das formas o tempo todo, né? E um cidadão americano, de muitos países europeus, não em todos, Itália é tão confuso quanto aqui, Romênia é tão confuso quanto aqui, por isso que os caras são individualmente muito inteligentes, mas não conseguem agir coletivamente. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, quando é que a Itália vai se organizar politicamente? Nunca. Todo mundo é a Romênia também, nunca. Tá certo? Mas você terá indivíduos ali enormemente desenvolvidos, mais do que em outros lugares. Quer dizer, um americano com o traquejo, assim, por exemplo, verbal, de um brasileiro ou de um romeno, nossa, seria o prêmio Nobel. E você vê que quando aparece um americano assim, é porque ele, de algum modo, ele mergulhou numa espécie de marginalidade, num caos, tá entendendo? Como Faulkner ou Henry Miller, tá entendendo? Que de certo modo o torna parecido com o brasileiro. E ele mergulhou naquilo e conseguiu sair inteiro, e consegue mais ou menos se explicar. Mas quando você vê assim, o típico acadêmico americano, por exemplo, você tem a nítida impressão de estar conversando com uma pessoa que foi criada dentro de uma geladeira. Tudo que está fora daquilo ela nunca imaginou. Se você tirar o sujeito dali, ele morre. Ou então será protegido pelos deuses e não perceberá nada do caos onde está e continuará interpretando tudo em termos americanos, né? E evidentemente sem entender nada, ele será protegido do mundo. O ataque terrorista do... Se você chegou até aqui, por favor não pule essa parte, farei algumas recomendações de canais interessantes. O primeiro é o canal Sugestão Católica, que tem um vídeo técnico provando por A mais B que o Santo Sudário é legítimo, não há objeção possível. É uma prova irrefutável da existência de Deus. Por favor se inscrevam em seu canal, todos os links estarão na descrição. Caso se interesse por cultura pop, aqui está um canal que critica o esquerdismo presente na cultura do entretenimento de forma um pouco mais profunda do que a massa de canais fiscais de lacração que infestam a internet. Link na descrição. O Nerd Space é outro canal que eu recomendo, vejam uma lista de títulos interessantes. O Matheus Fujita é um canal que vejo hoje como um dos mais importantes para ponderar os excessos da bolha direitista na internet. Se você é pró-Israel, esse canal tem as melhores refutações de comunistas agressivos pró-Palestina como Gaio Fato e Ian Neves. Ele também é forte crítico do Olavo, que nem sempre tem razão, e da modinha tomista de YouTube, que coloca São Tomás de Aquino acima de qualquer doutor da igreja, coisa que segundo ele vai contra a tradição da igreja católica. Seus vídeos são muito interessantes. Antes de sair xingando, deem uma chance a esse canal, extremamente recomendável. Vejam um trecho dos pontos altos do vídeo sobre o sudário do Sugestão Católica. Se inscrevam em seu canal, links na descrição. Em 78 fundou-se o STURP, projeto de pesquisa das mortalhas de Turim. 40 cientistas escolhidos como os melhores do mundo. Destacamos Habermas, Jasper, Jumper, Murhala. Até então, só 7 eram católicos. Agora todos são católicos praticantes. O ateu Walter Macron retirou-se logo no começo. A igreja permite, se não estragarem, com uvas e preparando o santo lençol sobre tábuas. O lenço paralelo à parede
máquinas na frente e atrás. Com efeito, nova ressurreição. A figura não é sangue, não é reação a ungüentos. Por luz. Sobrenatural. Queimou, entre aspas, toda a parte interna. Thomas Mulhalla, presidente da Companhia de Tecnologia Nuclear de Armstrong, descobriu e foi confirmando várias coisas, que foi feita sem deformar, em positivo e negativo, uma explosão termonuclear, que é a luz superior à natural, do Sol, das novas, inexistentes no mundo. É mesmo luz sobrenatural. Radiação por todas as partes do corpo durante 1/1000ª de segundo. Tivessem sido 2 ou 3 milionésimas de segundo e teria se desmaterializado o lençol. Umas 36 horas após a parada cardíaca, não há o mínimo sinal de corrupção do corpo. Separado o lençol sem nenhuma marca da retirada. Por exemplo, o Dr. Vernon Miller, com computadores da NASA, comprovou que a impressão estava em relevo, tridimensional, em maior ou menor profundidade segundo a distância. 1970, os computadores invertem a profundidade para relevo e fica a imagem em relevo sobressaindo. Barba levantada, sinal de pano, que é o sudário, para prender o queixo. Abdômen inchado, sinal da asfixia na cruz. Tudo com detalhe. Importantes descobertas pelo Dr. Samuel Pellicore, com muitas confirmações. Como, por exemplo, restos de sangue só por impregnação atravessando o lençol. O sangue de dentro ressuscitou. À nossa esquerda, um pouco de sangue, à nossa direita, quase nada. Segundo, reações físico-químicas irrefutáveis. Microespectrografia, microdensifotometria, raio-x, etc. Terceira confirmação, digitalização computadorizada, etc. Ampliações, o mesmo tipo de sangue em lanciano, AB positivo, muito mais frequente nos judeus. A mesma concentração de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas e etc. Caso queiram mais recomendações de canais de forma mais detalhada, deixem nos comentários, se inscrevam para mais cortes desse curso do Olavo, irei postar muito mais vídeos desse tipo. Caso meu canal caia, meu segundo canal é o Questionador Socrático Incorrigível. Caso queiram um bom debate da direita desenvolvimentista versus direita libertária, recomendo os canais o Saquarema e o Libertário Metalnomics, ambos católicos.